Ora, então, muito boa tarde a todos, com alguns minutos de atraso, porque estamos aqui com os problemas técnicos, não de técnica, mas de técnicos com o Carlitos, que ele está com algumas dificuldades em conseguir entrar connosco. Vamos ver se ele consegue resolver esses problemas. Tenho aqui 4 monstros dos anos 90, que a mim, que eu era adolescente, que adorava vê-los em campo, aos 4, e agradeço-vos a todos por vocês estarem aqui presentes, porque vai ser ótimo recordar esses tempos, e principalmente as duas temporadas 94, 95 e 95, 96, em que o Infesta esteve muito próximo de subir à segunda divisão de honra, que na altura se chamava. O Miguel Fernandes, que foi jogador do Infesta durante 11 temporadas. Eu até tinha aqui as minhas notas, mas entretanto perdi-me com estas técnicas do Carlito. Enfim, o Miguel tem 49 anos, esteve no Infesta entre 92 e 2002, 92, 93 e 2001, 2002. Tenho aqui o Bruno, atualmente com 45 anos, esteve no Infesta entre 93, 94 e 2004, 2005 e depois regressou em 2007, 2008 até 2010, 2011. É isso, Bruno? Sim, sim. Temos também o Sérgio Nora, atualmente com 54 anos, esteve no Infesta entre 88, 89 e 2005, 2006. E temos o Formoso, que teve menos tempo no Infesta, mas atualmente tem 46 anos. Foi com certeza um dos jogadores que elevou ou aumentou aqui, portanto, o nome do Infesta a patamares mais altos do futebol em Portugal. Muito obrigado a todos por estarem aqui presentes e eu vou dar a palavra aqui ao Miguel para se apresentar, se quiser. Ora bem, eu antes de mais, ao Filipe, quero agradecer o convite e é com enorme alegria que tenho o privilégio de fazer parte de tão ilustre grupo, digamos assim, não direi comentadores, mas eu vou-lhe chamar contadores de histórias, porque cada um de nós terá a sua história, que é uma história coletiva, porque nós privámos durante muitos anos o balneário do Infesta. Vou deixar aqui uma nota em jeito de rodapé, digamos assim. Nós temos aqui a referência à época 94, 95, 96, mas foram muitas as épocas de sucesso do Infesta. O ponto comum era exatamente isto. Durante muitos anos éramos os mesmos, fomos enraizando cada vez mais e melhor os nossos laços. Nós, possivelmente, eu penso que cada um de nós terá tido a possibilidade, inclusive, de ver depois as gerações familiares que vieram, os nossos filhos, nós interagimos, as famílias interagiam, e foi isso que fez e permitiu ao Infesta, não só nestas épocas, como se calhar em épocas anteriores, tornar-se um clube de referência. Como tal, eu vou também deixar aqui um mote relativamente ao reconhecimento que nós vamos fazer ao Sr. Augusto Mata, que merece com toda a certeza, porque ele é o grande obreiro de tudo isto, e dizer também que, para quem não tem conhecimento deste facto, o Sr. Augusto Mata, a quando de uma das entrevistas que deu no jornal A Bola, ele coloca, curiosamente, estes 5 elementos no seu melhor 11 de alguém que tem 45 ou 46 anos de carreira. É absolutamente notável, é um orgulho enorme e faz com que a nossa relação, a nossa marca com o Infesta seja eterna. Vou passar a bola, Filipe. Muito bem, Miguel. Eu acho que sim, acho que deve ser feita essa referência ao Mr. Augusto Mata, que foi vosso treinador durante muitos anos. Bruno, se quiseres também ter alguma palavra acerca desta referência que o Miguel fez. Mas já queria dar os parabéns por essa iniciativa que tu tomaste, Filipe, agradecer o convite e é um prazer estar aqui com todos eles. E como o Miguel referiu, acho que era bom termos aqui o Mr. Augusto Mata, que foi sem dúvida um dos maiores símbolos do clube e que esteve sempre connosco. Apenas isso. Muito bem, também acho que sim. Formoso. Bem, antes de mais, Filipe, agradecer o convite que me fizeste. Pronto, e quando soube que era o Infesta, eu e com estas pessoas, a gente fica sempre mais contente, mais feliz, com gente onde a gente éramos uma equipa muito unida, como o Miguel, como o Sérgio, como o Bruno sabe muito bem, e para mim foi um enorme prazer jogar no Infesta e servir aquele clube e ter o Mr. Mata como um treinador. Para mim uma referência do futebol, posso dizer que foi o clube que me lançou no futebol
não é? E agradeço muito. E, o Infesta é aquele clube, como o Miguel falou, era um clube que tu jogavas sem à vontade, sem pressão nenhuma, e as coisas aconteciam naturalmente. Acho que é um clube, que fica, a mim vai ficar sempre na história. É um clube que a mim fica na história, é um clube que eu gosto muito. E eles sabem muito bem que o Infesta tive N de jogadores, muitos jogadores, e como o Miguel disse, para mim também é um orgulho muito grande fazer parte daquela equipa, daquele 11, quando o Mr. Mata meteu no jornal, onde estamos os 5 nessa equipa, e é muito honroso para mim fazer parte dessa equipa, onde, como eu disse, onde o Infasta teve N de jogadores, muitos bons jogadores, e aparecer lá o teu nome, ficas sempre feliz, sempre gratificante para um jogador. Claro que sim. E isso também apelida-se ao Sérgio, né? Que também, para além do Infesta, teve no Padroense com ele. É isso, Sérgio? É correto. Antes de mais, queria te dar os parabéns pela iniciativa. Tenho acompanhado outros programas que tens efetuado e, de facto, por este meio, tenho visto caras conhecidas, que já não havia há uns anos. Tem sido agradável. Em relação àquilo que é proposto na entrevista, estavas a falar na época de 93, 94, 95, acho que é isso. 94, 95, 96. Tenho-te referido que, é como o Miguel disse, nós fizemos excelentes épocas durante esses anos todos, mas eu tenho a referir a algumas épocas que ficam marcadas. É a época de 88, 89, que é a época de subida, como é óbvio, foi uma coisa, logo o meu primeiro ano de Infesta e ter uma subida de divisão. E não esquecer de que na época de 89, 90, nós vamos disputar um campeonato que é a segunda liga, não é a segunda liga, é a segunda divisão nacional. Sim. Acima de nós só tem a primeira divisão. E automaticamente nós vamos disputar um campeonato que no início toda a gente dizia que o candidato à descida, e dizia que nós fizemos um campeonato excelente, e o facto de nos mantermos nesta divisão é melhor do que um segundo lugar. Não quer dizer que estes segundos lugares foram ótimos, mas há que lembrar várias coisas. E o facto de... Tenho pena não estar aqui o Rapina, já não vejo há uns anos parques, que ele desapareceu por completo. Enquanto ao Bruno Formoso e ao Miguel temos falado, temos entrado em contacto. E como o Formoso diz, e é verdade, e o Miguel, falta aqui um senhor que foi importante nas nossas carreiras. É o nosso Augusto Mata, para mim sempre foi o meu segundo pai. Tenho o meu pai verdadeiro e esse foi o meu segundo pai no futebol. E é esse homem que eu tenho que agradecer durante estes anos todos. Foi ele que me deu a mão. Na altura eu era um simples pescador e ele é que me deu a mão para entrar no mundo de futebol, e é esse homem deu tudo e mais alguma coisa. Era isso. Portanto, eu dei o mote destas 2 temporadas porque os 5 precisamente estiveram a disputar estas 2 temporadas. Obviamente, depois vou ter aqui alguns convidados dessas temporadas 88 e 89, em que vocês subiram à segunda divisão nacional na altura, mas obviamente com outros convidados que vão falar sobre isso com certeza. Miguel, só uma pergunta. Este Infesta, o Sérgio é que é o mais antigo e o Carlitos, mas este Infesta em 92, quando tu chegaste, já estava na segunda divisão B. Como é que tu viste esta malta na altura? Estavam preparados para atingir uma temporada destas? Filipe, eu vou-te confidenciar uma coisa. Aliás, eu vou parar ao Infesta de uma forma muito peculiar, e curiosamente quem acaba por ser a grande alavanca para a minha entrada no Infesta foi o enfermeiro Braga, que na altura trabalhava connosco e estava, como está ainda hoje, vinculado ao Porto. E eu recordo-me que eu estava em Sandim, jogava nos Dragões Sandinenses, estava emprestado pelo Boa Vista nessa altura, tinha contrato com o Boa Vista, e no antigo campeonato de reservas, que se jogava inclusive às quartas-feiras à noite também, e aliás o nosso jogo foi realizado curiosamente, Dragões Sandinenses Porto, foi numa quarta-feira à noite, aconteceu uma coisa absolutamente incrível e que de facto nos permite tantas e tantas vezes ver que é importante que façamos as coisas sempre bem, porque não sabemos quem está, nunca sabemos quem está. E acontece uma coisa fantástica, o Braga vem ter comigo e pergunta-me se eu não gostava de jogar na segunda divisão. E eu disse, eu não gostava, eu gostava de jogar na segunda divisão, não sei. O que é que eu faço?
Eu sou jogador do Boa Vista, não sei muito bem o que é que eu hei de fazer. Na altura nós não tínhamos acesso a estas tecnologias que estão a provocar este tipo de constrangimentos ao Carlitos. Era tudo mais fácil, era o telefone fixo que resolvia tudo. Eu na altura sei que deixei o contacto, sou contactado pelo Mr. Augusto Mata, e o Mr. Augusto Mata convidou-me para eu ir lá fazer um treino. E vocês não sabem o que aconteceu uma coisa absolutamente incrível. Eu, quando cheguei, achei que era impossível ficar no Infest. E vou-vos explicar porquê. Porque eu vinha de um campeonato da terceira divisão que era tremendamente competitivo e que pertence ainda àquelas eras em que não havia a segunda liga, os campeonatos eram a primeira, segunda e terceira divisão, e acontece uma coisa insólita. Eu nunca levei tanto baile na minha vida. Filipe, eu confesso, é a primeira vez que eu entrei no Moreira Marques e equipei-me cheio de estilo. Aliás, nós ainda hoje avaliámos o potencial de um jogador pela forma como ele equipa. Na altura estava enraizado, enfim, fazia parte do processo. E eu recordo-me e achei aquilo uma dimensão de jogo e uma dimensão de futebol que era impossível gerar adaptabilidade. Ele veio um baile, a bola não subia, era sempre bola no chão, tudo muito rápido. E eu disse, isto não vai ser. A verdade é que cheguei, integrei-me bem, tive alguns constrangimentos, curiosamente, porque eu tinha um feitio, não se pode dizer um palavrão, não, é melhor não. Bom, eu tinha um feitio esquisito. É curioso que eu fui muito bem recebido, mas tive imensa dificuldade no primeiro contacto com a equipa, mas não porque a equipa não fosse excepcional na forma como recebeu, até porque esse é um dos cartões de visita do Infesta, ou era à época, mas essencialmente porque eu tinha um temperamento difícil, era de relacionamento difícil. Aliás, acontece até por via disso uma coisa curiosa, que foi, eu acabo por assinar pelo Infesta, quando tive essa, eu penso que terá sido em 90, 91, não posso precisar, ou 89, 90, eu não tenho, o ano da subida da terceira para a segunda foi, Sérgio, 89, então terá sido 89, 90, terá sido por aí. Eu acabo por assinar, e nessa época aconteceu uma coisa incrível. Eu, em quase todos os treinos, eu aviava fruta nos meus colegas. Era aquele drible, levava o nó, ficava com o rim meio torto, a seguir lá vai ele, ou seja, e criou-se ali durante algum tempo algum desconforto, algum mal-estar, e depois foi a elevação do grupo, que é uma coisa absolutamente fantástica, e foi a visão, possivelmente, será esse o nome, não haverá outro, do Mr. Augusto Mata, que fez com que eu mudasse, com que eu tomasse decisões diferentes. Inclusive eu vou também incluir aqui o professor Santos, que acaba por me chamar num treino de pavilhão. As pessoas não têm muito bem a noção do que aquilo era. O treino de pavilhão era literalmente uma batalha campal. E eu Rabina, como é? Então, espera aí que já lá vou. E lá já está aí o Carlitos. Aí está ele. E aconteceu uma coisa incrível. Os treinos de pavilhão eram duríssimos, e eu sei que me peguei com alguém e tal, e um dia o professor Santos chamou-me, que era o nosso preparador físico, e fez-me uma pergunta muito curiosa, que foi mais ou menos esta. Miguel, eu preciso falar contigo, e tenho aqui uma questão para te colocar, mas só me vais responder no treino do dia seguinte. E a questão foi simplesmente esta. Tu, no treino anterior, era o Miguel e o Chico Fonseca. Depois foi o Miguel e mais não sei o quê. Depois foi o Miguel e não sei o quê. Aquilo dava 3, 4, 5 nomes, até que ele me diz qual era o único fator comum. E quando eu ia responder, ele disse, não respondes hoje, vais responder no próximo treino. E quando eu cheguei no treino a seguir, convencido que estava esquecido do assunto, ele disse, tu para treinar vais ter que me dar uma resposta. Tu identificaste algum fator comum em todas as situações de pega, e que gera um mal-estar num plantel? Eu disse, bem, o único fator comum sou eu. E a pergunta foi só esta. Então estão todos mal e só tu é que estás certo? Filipe, não imaginas o efeito que aquilo teve. É uma coisa absolutamente incrível. A verdade é que fiz parte do processo durante 11 anos. Foi uma honra enorme, com 1000 histórias, 1000 aventuras, e do qual estou tremendamente grato. Muito bem, Miguel. Vou passar a palavra aqui ao Sérgio, também como é que foi a formar esta equipa que, entretanto, depois de subir de divisão, fez grandes feitos nestes 2 anos que o Infesta conseguiu 2 segundos lugares históricos.
Como o Miguel disse, e é verdade, o segredo do Infesta era conseguir manter o maior número dos jogadores das épocas anteriores. Eu lembro perfeitamente de que nós durante 7, 8, 9 épocas mantemos sempre os mesmos jogadores. A partir daí é meio caminho andado para o sucesso, como é óbvio. A qualidade estava lá e a partir daí, quando saiu tipo Formoso, chegou à Champions e o caraças, mas geralmente os jogadores que saíam dali era sempre para altos patamares, porque o resto, para sair dali, por trocar no Infesta por outro clube qualquer, dificilmente isso acontecia. Pela forma como o Miguel disse, o espírito de grupo que havia entre nós fazia com que nós nos mantivéssemos ali muitos anos. E isso é meio caminho andado por uma equipa. Tão simples quanto isso. Muito bem. Bruno, tu eras o mais novo desta equipa. Sim, era o mais novo. Só que eu só cheguei em 93. Exatamente. Bruno, desculpa, mas agora parece o mais velho, vou-te já dizer, não sei o que é que aconteceu. Carlitos, tu desculpa, Bruno, deixa-me só ver. Eu acho que ele está a tentar, ele está sem som, não sei se há como lhe dizer para ele meter o som. Acho que foi eu que tirei o som enquanto ele estava a meter os sons. Carlitos, está-nos a ouvir bem? Desculpa, Bruno, desculpa. Não tem mal. Ele está com Carlitos, já nos estás a ouvir? Nós estamos a ver, agora não sei se nos estás a ouvir. Estou. Pronto. Como é que é? Já chegou. Carlitos, estamos aqui a conversar sobre portanto, a temporada. Estás-me a ver? Sim, estamos a ver e estamos a ouvir. Com algum Estou a ouvir, estou. Pronto, ótimo. Já falámos contigo, está bem, Carlitos? Deixa só o Bruno concluir aquilo que ele já estava a falar. Podes continuar, Bruno. Pronto, como eu estava a dizer, eu só cheguei em 93, não é? Foi a minha primeira época. Foi uma época de aprendizagem. O som é que não está grande coisa. Estudar. Pronto, eu era o terceiro guarda-redes na altura, mas como o Sérgio disse e o Miguel referiram, era uma equipa muito unida, que se baseava num núcleo duro, que o Augusto Mata sempre tentou manter, e que através dos anos se manteve. Iam entrando 1, 2 jogadores, 3, como o Formoso veio também, depois. O Formoso até acho que deve ter chegado mais ou menos na mesma altura que eu. Não sei se é verdade. Foi mais cedo, um ano. Um ano, pronto. E pronto, ia-se consolidando esse espírito de grupo. Nós tínhamos um espírito de grupo muito forte e acho que era isso que nos valia. Muito bem. Formoso, tu tiveste poucos anos no Infesta, mas foram grandes de grandes memórias para ti. Foram anos de grandes memórias para ti. Sim, tive 3 anos no Infesta. Tive 3 anos. Onde vi do clube lá da Serra da Estrela, como o Miguel estava a falar. Eu gobei. Um jogo da Taça de Portugal, o Infesta foi lá jogar e perdemos 3-2. E no final do jogo, sei que o Mr. Mata e o Sr. Zé Salgueiro veio falar comigo. E eu, como viajava sempre ao domingo para o norte, no final vinha sempre para o norte, e o Mr. Mata veio perguntar se eu vinha. Eu disse: olha, segunda-feira estou na Póvoa, e disse: então aparece no campo do Infesta para a gente falar. E assim foi. Apareci e fiz lá o contrato com o Infesta. E pronto. E no ano a seguir até veio, quando eu fui, até veio aqueles jogadores do Porto, Moreira, o Pinto, o lateral direito, o Teixeira, o Federico Central. Era assim. Foi esses clubes. E o Rocha. O Romeu também. E o Rocha. O Rocha, exatamente. E veio também na altura o Reis. O Reis também veio nessa altura quando eu vim para o Infesta. E foi um ano. E esse primeiro meu ano foi um ano. Foi um ano fabuloso. Foi o tal ano. Não sei se foi no primeiro ou no meu segundo ano. Que ficámos. Foi no segundo ano. Pronto. Acho que era uma equipa. Não era fácil. Realmente não era fácil jogar naquela equipa. Quando tu olhavas, tinhas excelentes jogadores e não era fácil entrar naquela equipa. E, como eu disse, era uma equipa fabulosa, um grupo fantástico. Sinceramente, eu joguei em vários clubes, como tu sabes, vocês sabem, e digo sinceramente, para mim o Infesta é um exemplo do grupo que foi o melhor grupo que eu apanhei no futebol. Já apanhei grupos fracos, muito fracos mesmo, mas o Infesta para mim foi o melhor grupo, porque notava-se que aquilo era uma família. Tanto é quando tu és unido, quando os jogos, as pessoas dizem, os jogos ganham-se no balneário.
é ali que se ganha o jogo. É evidente, claro, depois temos a relva, mas é ali é que se ganha o jogo, é o que eu digo. Ali é que se ganha o jogo, porque o ambiente é bom, porque tu jogavas sem pressão nenhuma, tu ias lá para dentro, tu ias te divertir. Quando tu jogas com Eu divertia-me do lado de fora. Eu divertia-me do lado de fora, na bancada. E as coisas aconteciam. E tu vias que o empate era sempre aos 4, aos 5, havia sempre gols. Sofria muito, mas marcava muito. E assim notava-se. Há um jogo que, este jogo para mim fica-me na memória, que é um jogo que vamos jogar aos Dragões Sandinenses e estamos a ganhar 3-0 ao intervalo. E o Barzinho, e nós nesse ano levávamos 7 pontos de avanço do Barzinho. E o Barzinho ia jogar ao Leixões. E estávamos a ganhar 3-0 ao intervalo. E acabámos por perder 4-3. Acabámos por perder 4-3 também, que houve aí umas jogadas na altura, foi o Isidoro Rodrigues Duarte, nunca mais me esqueço. Perdemos 4-3, era para tu veres como é que a gente jogava. Assim, estávamos a ganhar 3, querias marcar 4. Estávamos a ganhar 4, querias marcar 5. Mas foi assim, portanto, foi um ano fabuloso mesmo, esse aí. Os anos que eu tive no Infesta foram anos. Formoso, e se me permites, nesse jogo ainda temos uma particularidade. Nós vínhamos de um registro de 7 jogos com 7 vitórias. 7 vitórias, exato. O 8º jogo e a 8ª vitória consecutiva. Foi. Deixa-me só interromper, porque o Carlitos está aqui a tentar falar connosco. Carlitos, já nos consegues ouvir? Sim, Carlitos, estamos a ouvir. Já. Olha, o que o Formoso está a dizer não foi nos Dragões Sandinenses, foi em Sande. O jogo foi em Sande, não foi nos Dragões. O Pascoal veio expulso. É verdade. Estávamos a ganhar 3-0 ao intervalo, que o Pascoal veio expulso. Foi o Pascoal ou foi o Serginho, ponta de lança? Foi o Pascoal? E foi em Sande. Jogo e fez expulso. Eu acho que foi assim. Exatamente. Eu tinha ideia que tinha sido o Serginho. Nessa semana do Sandinho. Não, foi o Pascoal que apertou o foi ao Balneário. Ele veio lá. E ele veio expulso. Isto não é para subir. Ele veio expulso. Olha, deixa só o Carlitos terminar. Eles fizeram o 3-2 e o Reis falha o 4-2 com a baliza aberta, mas não a bola à barra. Atrás. Vamos lá, mas o estava a falar sobre... Nós vinhamos de 7 vitórias seguidas. 7 vitórias seguidas, exatamente. O Formoso estava aí há bocadinho a falar sobre um dos craques, tocou aí no Moreira. Formoso, lembra-te lá disso? Não, foi só para que não foi nos Dragões, foi no... O Moreira... Foi Carlitos, foi exatamente, o Sandinho de Guimarães. Estão aqui a dizer para perguntar ao Formoso pelo queijo. É o Moreira. Quer comentar isso? O Moreira. É? Opa, já não... Queres comentar? Mas o Moreira... Eu estou a ouvir mal. Quem era o Carlitos? Eu aconselho que uses fones ou auscultadores, não sei se tens, porque é para ter melhor o áudio. Foi aquilo que nós combinamos, mas se calhar esquecer. Olha, indo continuando, eu vou ver se consigo. Está bem. Mas pronto, olha, eu já... Diz, Miguel. É curioso que eu já reparei que o Moreira tem entrado de forma recorrente, e já agora um abraço para ele também. Mas o Moreira e dando sequência àquilo que há bocado o Formoso dizia, de que o velho Augusto Mata fazia de um toco de vassoura jogador. Mas atenção, mas estamos a falar de um lateral de altíssimo rendimento. E vocês vejam como muitas vezes a caracterização de uma equipa obriga a este tipo de capacidade e de avaliação. Eu recordo-me que a razão pela qual ele meteu o Moreira, porque o Moreira apareceu quando vem do Porto como avançado, como ponta de lança, e o Moreira sempre ia atrás da bola, saía sempre pela linha de fundo. E um dia o Mata disse: rapaz, tu só queres correr, mas isto é pouco espaço, eu vou dar espaço para tu correres. Vais começar a vir lá de baixo até cá em cima. E a verdade é que o rapaz... Bem, o Moreira era de um rendimento absolutamente incrível. Incrível. E estas coisas... Filipe, mas também há uma coisa que eu te vou dizer, mas também muitos dos casos de sucesso ao longo de uma carreira desportiva, como jogador de futebol,
foram possíveis no Infesta muito pela enorme liberdade que nós tínhamos para jogar. Eu posso dizer que eu cheguei a ter uma situação em que quis dominar, ou melhor, não quis dominar, a bola chegou, eu estou sozinho e quero metê-la na frente, e o Mata para o treino e diz: rapaz, para fazer isso eu não preciso contratar jogadores, que eu isso também consigo fazer, bater nela. O central se pode dominar, começa a construção e tem que ir para o ataque, tem que ir fazer golo, e nós não percebemos aquilo. Mas era uma dinâmica muito própria. Aliás, eu até recordo, e acho que vocês vão lembrar disto, que o primeiro jogador que nós tivemos de cariz mais defensivo na zona interior do meio campo foi o Teixeira. Nós mudámos um bocadinho a nossa filosofia. A sério, o Teixeira mudou muito a nossa... Que era um jogador... Ele tinha essa cultura, vinha com a Escola do Porto, e era um jogador que tinha muito mais propensão para jogar de forma mais contida, era mais posicional. E aquilo para nós era uma novidade, porque nós tocávamos posições, ataca, defende, ataca. Aliás, há bocado falaste dos scores, eu tenho ideia que numa dessas épocas nós marcámos 80 golos e sofremos 80 golos. E aí uma coisa qualquer, é um disparate, se não foram 80, há de estar muito perto disso, mas são números absolutamente assustadores. Miguel, Bom, não tem mal, também não tínhamos guarda-redes, percebes? Era preciso braços. Eu também tinha braços. Sérgio. Em relação àquilo que o Miguel disse, é verdade. Nós tínhamos uma forma de jogar diferente de todos os outros. E para tu veres a diferença que havia, por exemplo, o Chico Fonseca, que é um lateral direito, acaba no final da época como um dos melhores marcadores do Infesta. O Tavares, a mesma coisa. Era um central que saía, como o Miguel disse, quando a bola se caía nos pés dele, ele saía a jogar e muitas vezes ia para a frente finalizar. Portanto, nós fazemos imensos golos, como dizem, 50, 60, 70 golos, mas os golos eram repartidos pela equipa toda, não havia aquele... Sim. O único que havia, o único que fazia a diferença era o Moura. Mourinho, era o Moura. Leia o anão lá no meio da área, matava os gajos todos. Ele matava os gajos todos. Do resto, os outros golos eram repartidos por toda a gente. Eu fazia golos, o lateral direito fazia golos. E eu nunca me esqueço um ano com o Chico Fonseca, fazia aquela ala direita, eu e ele, e o Chico Fonseca fez muito mais golos do que eu, ele fez 20 e tal golos numa época. Para o lateral direito é óbvio, não é fácil. Não é nada fácil. E por isso é que eu digo, nós jogávamos muito bom futebol, pela liberdade que nós tínhamos, que não éramos rigorosos a defender, é como o homem dizia, era verdade. Opa, eu não me importo sofrer 4, logo marco 5 para mim. Exatamente. E os resultados eram esses. Eu nunca mais me esqueço, estávamos a falar em jogos, e é um jogo que mais me marcou, até pela data em si, porque eu faço, é no segundo ano que eu estou no Padroeiro, peço desculpa, no segundo ano que estou no Infesta, está lá no baixo, que é para mim mais fabuloso, não tens a rir ao Miguel. Eu caso-me no sábado e no domingo vou jogar a Famalicão. E o resultado final foi 5-4 para nós. 5-4, nós tivemos a ganhar 3-0, eles deram... Não, peraí, Sérgio. E nós no final vimos aquilo, virámos para 5-4. Foi 5-4 ou 5-5? Esse jogo foi 5-5. 5-4. Até o professor Zé Manel marcou um golo. Não foi? O professor Zé Manel marcou um golo. O Zé Manel. Opa, não sei quem marcou, sei que fiquei... Mas tinha a ideia que esse jogo ia ficar 5-5. Por ter casado no sábado e aquilo marcou-me. A minha lua de mel foi no domingo e disse, olha, vais para a Famalicão jogar. E o resto é treino. E foram, mas eu acho que o Miguel tem razão, acho que ficou 5-5 nesse jogo. Não, acho que foi 5-4. Não sei, 5-5. Eu tenho a certeza, foi 5-5. Eles viraram para 4-3. Foi 5-5 esse jogo, eu tenho ideia que foi 5-5. E aquilo que nós éramos diferentes dos outros todos, precisamente por isso, pela nossa forma de jogar. E tu vês que treinadores de grande elite, tipo, falo num Vítor Oliveira, que é um dos que eu conheço bem, quando eu ia jogar em Festa sentia grandes dificuldades, muitas dificuldades. Aliás, nós chegávamos a uma altura que queríamos treinar com dessas equipas, eles não queriam treinar connosco. Para tu veres a diferença de liberdade. Nós chegávamos ali, siga, deixa andar, seja o que deixa, e aquilo lá, normalmente. Tem o Sr. Sousa, que foi provavelmente o vosso diretor durante muitos anos, a dizer que num dos jogos faltavam os avançados e o Mata colocou o Moreira na frente e nesse jogo marcou 4 golos, onde vocês ganharam por 7-0. Portanto, só para se ver. Penso que foi com o Lourosa. Foi ganhar por 7-0. Aliás, olha, mas ao Filipe, contra o Lourosa, o Moreira marcou 4 e eu devo ter marcado 1, que eu contra o Lourosa marcava sempre. O Castro, que era o capitão de Lourosa, estou a falar a sério, o Castro, cada vez que eu me cruzava com ele dizia-me, nós daqui a X semanas vamos jogar contra vocês, dizia ele, bom, nós um golo vamos sofrer, que tu à partida vais marcar, que tu contra nós marcas sempre. Ela batia-me na cabeça e entrava, era só isso.
Olha, Aí, Moreira tem o Moreira está a confirmar. Ele está a confirmar. Moreira, é verdade. toda a gente tem um dia em que se engana. Enganaste. Eu há pouco estava a ouvir o Miguel estava a falar nas temporadas em que marcavam 80 golos e sofriam quase 80 ou coisa assim, e eu recordo-me nestas 2 temporadas vocês marcaram 82 num e sofreram 59, e na outra 75 golos marcados e 54 golos sofridos. Nos 2 anos, foram os melhores ataques desses 2 anos, porque o segundo melhor ataque tinha pouco mais de 50 golos, portanto vocês marcavam mais de 30 golos que os outros. Vocês querem me explicar que segredo era este? É mesmo isso que o Sr. Augusto Mata dizia? Sofremos 4, mas temos que marcar 5 ou 6. Eu penso que sim, Filipe. Posso? Claro. Podes, claro. Aliás, como o Sérgio disse e o Miguel disseram, pronto, era mesmo isso. O Mata dava a liberdade para nós fazermos aquilo que queríamos. E por isso é que nós éramos uma equipa muito ofensiva, sofríamos muitos gols e eu estava sujeito, não é? Mas éramos uma equipa muito unida e através disso, para ele, preferia marcar 5 e sofrer 4 do que marcar 1 e ganhar e ficar 1-0. Pronto, e acho que por isso é que nós marcámos muito e também sofrimos muito. Mas eu acho que para quem vê um jogo de futebol é muito melhor. Também acho que sim, toda essa opinião. É isso, Miguel? Filipe, olha, eu aproveito para te dizer o seguinte, eu tenho a plena consciência, nós agora temos muito, está muito em voga esta história do tiki-taka, da rotatividade, do carrossel e etc. Opa, mas eu felizmente vivi de forma real, vivi no terreno este tipo de realidade de construção de jogo. Nós éramos o expoente máximo deste tipo de dinâmica de jogo. E eu ainda recordo, e isto é um dado extremamente importante, nós, salvo erro, tivemos um jogo no Moreirense em que temos um jogador que é expulso, que não sei se foi o Carlitos, não me recordo se foi o Carlitos que foi expulso nesse jogo, que fez o favor de raspar a bota toda no Flávio Meireles, e nós achávamos que o Carlitos não dava fruta, e eu recordo-me na altura, uma das coisas que o Mister Mata fez foi abdicar da marcação com vantagem na zona central da defesa, meter um central projetado ao meio campo e equilibrar a equipa de forma a não permitir que o adversário tivesse vantagem nas zonas de construção. E eu mais tarde, isto há poucos anos a esta parte, estou a ver um jogo na televisão e há um treinador qualquer da Primeira Liga que fez uma coisa dessas e o comentário de quem estava a fazer, passa a redundância, o comentário do jogo foi, uma inovação tática deste treinador que em desvantagem numérica reequilibra. Opa, eu até achei aquilo desrespeitoso, porque nós há quase 30 anos atrás já fazíamos aquilo. Até porque o Mata já tinha aquele tipo de visão, quer dizer, não foi nada de novo, não foi nada que nos tenha surpreendido, porque nós tínhamos exatamente liberdade tínhamos a sugestão e o trabalho que desenvolviam essa capacidade, e depois há uma coisa que ele também tinha, que eu reconheço, a componente humana. O principal segredo foi pegar nos miúdos que eram talentosos, onde ele reconheceu em cada um de nós capacidades, e foi desenvolver, aliás, conhecer e desenvolver, maximizar os aspectos humanos, porque nós éramos verdadeiramente amigos. E há uma coisa que eu te vou dizer, Filipe, que eu tenho a certeza. Muitos de nós, estamos aqui a falar hoje, eu vou encontrando o Sérgio e o Bruno com maior recorrência, menos o Formoso, mas também volta e meia ligo ao Formoso e falo com ele. Mas eu tenho a certeza que se algum de nós tivesse um problema verdadeiramente grave, que nos pedisse ajuda, daquele grupo tenho a certeza que só mesmo se não pudéssemos. Porque nós faríamos tudo para que o nosso amigo não ficasse com o problema por resolver. Porque este sentimento e este afeto refletia-se dentro do campo e passou claramente da barreira desportiva. Desenvolvemos uma componente humana que eu sei que se isso acontecer eu tenho a certeza que nenhum de nós vai... Sem um prato de sopa nós não ficámos de certeza absoluta, se fosse o caso. Porque o tipo de relação que nós desenvolvemos é uma coisa difícil, não está ao alcance de todos. Há outra nota, e vocês vão me desculpar que eu assim aproveito e vocês falam menos, há outra nota que é absolutamente fundamental, e não havia egocentrismo. Eu, com todo o respeito por todos os jogadores de futebol, eu dificilmente vi um pé esquerdo tão bom como o do Formoso. Tenho um jogador, que eu joguei com ele mais tarde também, que já não foi no Festa, que foi o Nelo, que é outro pé esquerdo notável. São dois canhotos excepcionais. Eu, como o Sérgio, nunca vi nenhum guarda-redes, nenhum
nenhum médio ofensivo. Nunca vi. Eu nunca vi ninguém como o Sérgio. O Sérgio era um jogador que teve os grandes palcos à espera dele e, porque nós tínhamos esta estabilidade, tomou a decisão de querer ficar no Infesta. Porque o Sérgio teve a oportunidade para dar um grande salto. O Bruno, um guarda-redes tremendo. De vez em quando tinha a câimbra no ombro esquerdo, mas um guarda-redes de uma qualidade absolutamente excepcional. O Carlitos é o expoente máximo do... Opa, eu até tenho dificuldade em adjetivar. O Carlitos é uma coisa estranha porque era um protótipo do não jogador. O Carlitos era o protótipo do não jogador, todo desengonçado, e foi possivelmente dos melhores craques que eu alguma vez vi jogar futebol. Eu, inclusive, há uns anos atrás, numa entrevista que dei, falaram-me sobre o Infesta e fizeram uma pergunta muito curiosa, que foi... falaram-me sobre o Sérgio e o Carlitos e perguntaram-me se fosse hoje no futebol atual, se eu tinha alguma equipa do qual eu acharia que eles podiam fazer parte. E sabes qual foi a resposta que eu dei, que não tive nenhum problema? Eu disse, sim, não tenho dúvida nenhuma, e é fácil, Barcelona. Eles são o rosto máximo do princípio do futebol do Barcelona. Eles brilhavam, eram talentosos, tinham uma capacidade... Soneguinho, depois não chores agora, que eu não te sou a fazer nenhum favor, que é mesmo verdade. Ou seja, nós tínhamos esta dimensão de qualidade desportiva, tínhamos jogadores de uma qualidade excepcional, mas nenhum deles era egocêntrico. Eram humildes, eram ranhosos. Aliás, a alcunha do Sérgio, para quem não sabe, é o ranhoso, e não há de ser por acaso, e isto diz muito, nunca se colocaram em bicos de pés. Deixa-me responder a isso depois. Diz isso, Neguinha, força. Continua. Mas nunca se colocaram em bicos de pés, nunca tiveram uma atitude de sobranceria, eram tremendamente agregadores, tinham uma atitude com os jogadores que chegavam, e eu fui beneficiado deste tipo de elevação humana, e tudo isto, quando nós falámos do Infesta da década de 90, inícios de 2000, era um clube de enorme sucesso, porque este sucesso constrói-se, e efetivamente, como alguém já disse aqui, constrói-se verdadeiramente na solidez de um balneário, e nós tínhamos isso. E isso é muito difícil. Quem viveu isto foi um privilegiado, claramente. Sérgio, queres responder? Sim, força. É para eu depois passar a palavra ali ao Formoso. Eu queria só responder à questão que o Miguel propôs, deste chamado ranhoso. Não sei, o Miguel está aí, eles estão aí para confirmar. Eu era ranhoso dentro do campo, no jogo em si. O porquê? Porque eu gostava de ter a bola nos pés. Quem não me passasse a bola ia levava comigo. E hoje em dia não sou jogador assim. E o facto de eu querer a bola nos pés, gostava de futebol, adorava futebol. E o facto de ser ranhoso por isso, porque de certeza absoluta o Miguel está aí, aliás o Miguel, Bruno e Formoso, fora do contexto de futebol, acho que não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas ranhoso, Sérgio, sim, é verdade, sim. Deixa-me passar aqui a palavra. Mas eu falo mas o Rapina era igual. O Rapina era igual. Rapaz, se tivesse dificuldades, passa-me a bola que eu resolvo essas coisas. É verdade. Eu tenho pena com o Carlitos. Tenho pena que o Carlitos não consiga estar connosco a conversar. Eu vou passar aqui a palavra ao Formoso e com este comentário em baixo. O Formoso teve menos anos com vocês no Infesta, mas deve-se lembrar bem destas alturas. Santuinho. Aquilo que o Miguel falou é evidente, sim. Para um grupo, e depois havia jogadores. Eu tive esse privilégio de sair do Infesta na altura e para o Gelo, no meu último ano de Infesta, onde um lateral esquerdo como o Sérgio e como o Miguel falou, eu nesse ano marquei 14 golos no lateral esquerdo. O lateral esquerdo marcar 14 golos e sair para o Infesta, para o Gelo, que não era fácil. Não era fácil sair, porque na altura os clubes mandavam as cartas e se mandassem as cartas automaticamente tinhas que renovar. E pronto, tive o prazer de ser representado por Manuel Barbosa na altura, o Miguel, e pronto, e foi que me tirou aí do Infesta, porque senão era difícil. Pronto. E eu tenho que dar graças ao que eu digo, eu tenho que dar graças ao Infesta, porque foi o clube que me lançou no futebol. Há uma mágoa que eu tenho, há uma mágoa muito grande comigo que eu tenho, que foi não acabar a minha carreira no clube onde comecei, que foi o clube da minha terra. Isso foi uma mágoa que eu tenho. Acabei de jogar e gostava de acabar a minha carreira no clube onde comecei, na formação, que foi o Barzinho. Hoje sou treinador da formação do Barzinho, com muito orgulho da minha terra, mas o Infesta
Opa, está sempre. Foi o clube que me lançou, foi o clube. Eu disse que, pá, com pessoas fabulosas mesmo. Não há descrição, não há palavras para este clube, sinceramente. Tenho pena na situação que se encontra neste momento clube, não é? A vida está difícil, mas um clube e depois a amizade que a gente ganhamos, como o Miguel falou e falou bem, se houvesse alguém com dificuldade desse grupo, eu também sei, quem tivesse dificuldade, as pessoas não iam, nós, amigos, não íamos deixar ficar mal essa pessoa, porque o Infanta teve sempre grandes jogadores, e o Sérgio, porque o Miguel, o Alfredo, o Moura, o Carlitos, que era um jogador de excelência no meio campo, isso qualquer um gostava de vê-lo jogar. O Moura é um avançado, que eu digo, há poucos como o Moura, que eu joguei com muitos, e não havia ninguém como o Moura a nível da área. O Sérgio é um extremo fabuloso, onde sabia meter a bola, onde tinha muita técnica. Nós tínhamos nesse ano uma equipa muito boa. Muito boa. Até lembro-me quando o Romeu veio do Porto, tive muita dificuldade em jogar no Infesta, muita dificuldade. Fui um jogador, como a gente viu, não é? Um jogador notável, um jogador até foi para o Porto e tudo, mas tive dificuldade em entrar no Infesta logo. Portanto, é o que eu digo, o Infesta, nesses anos, nesses 30 anos, nesses 20 anos, teve sempre jogadores fabulosos. E eu fiz parte desse clube e estou muito satisfeito. E fazer parte... Formoso, tu há pouco falaste na gratidão que tens ao clube. Eu recordo-me, já depois de teres saído em festa, de teres ido entregar uma camisola do clube que representavas, que eu não me recordo se era o Gils ou se era o Boa Vista, ou se era o Braga, não, o Braga. Entregaste uma camisola ao Augusto Mata, que eu estava lá no Relvado. Queres-nos contar esse momento? Foi nós fomos, o Braga, fomos jogar uma eliminatória da Taça UEFA, fomos jogar. Eu nesse jogo, o Infesta jogou com o Bizarra, salvo erro. O Infesta jogou com o Bizarra. E eu tinha que agradecer ao Mr. Mata por aquilo que ele fez por mim, porque aí eu tive que agradecer. E o que é que era o agradecimento? Oferecer uma camisola minha do Braga, num clube, não é? Onde fomos jogar uma Taça UEFA, e essa camisola no final do jogo eu guardei. E no jogo que o Infesta jogou com o Isala, salvo erro, antes de começar o jogo, onde a equipa estava toda perfilada para agradecer, para a saudação, eu fui lá, entrei dentro de campo e fui oferecer ao Mr. Mata a minha camisola, que eu joguei nesse jogo, numa quarta-feira. Ele merecia esse tipo de agradecimentos, é isso, Bruno? O Mr. Augusto Mata. Eu acho que o Mr. e o positivo, o Mr. Mata merece tudo, pela pessoa que é, pela humildade que ele tem, pela pessoa que é, pelo treinador que é, pela vontade que te mete tu como jogador, e também foi apanhar o Mr. Mata numa altura na lixa, também não foi só no Infesta, apanhei ele depois foi treinar o lixa, também apanhei-o lá, mas o Mr. Mata acho que tem que, é o que eu disse, foi o treinador que me lançou, um homem, para mim foi um pai, sinceramente foi um pai no futebol, sinceramente tenho uma admiração muito grande por ele, e eles sabem, ainda há pouco tempo fomos almoçar, eu, o Sérgio Moura e o Miguel, fomos almoçar com ele, para tu veres que a gente tem sempre uma grande admiração por ele. Eu tenho, e toda a gente tem, de certeza absoluta. És da mesma opinião, Bruno? Sim, como estás a dizer, sem dúvida. E há bocado estavas a questionar o Formoso por causa do Santoinho, que houve uma pergunta aí. Lá está, e para reforçar este espírito de grupo, nós, em todos os inícios de épocas, íamos ao Santoinho. E o que é que fazia com isso? Que os mais velhos acolhiam os mais novos, aqueles que chegavam. E eu lembro-me de ter chegado e fui bem acolhido. Depois, nos anos seguintes, eram os mais velhos que acolhiam os mais novos, não é? E assim sucessivamente. E isso criava um espírito de grupo muito forte. E eram, se calhar, dos melhores. Aquilo, nós íamos de manhã, vinhamos à noite, eram, se calhar, dos melhores dias e das coisas mais alegres que se podia viver. Era estarmos todos juntos e o companheirismo que se vivia ali. Muito bem. Filipe, desculpa lá. Podes, Sérgio. Se tiveres alguma história do Santoinho, podes contar. O que eu tenho a dizer em relação ao Santoinho é para teres uma noção do que isto era. Eu, antes de jogar futebol, nunca tinha ido ao Santoinho. E eu conheci o Santoinho por intermédio do Infesta. Depois de eu sair do Infesta, acabar, nunca mais pus os pés no Santoinho, para tu veres a diferença. Eu conheci o Santoinho durante vários anos, por iniciativa do Mister, como é óbvio,
E no meio destas perpécias há tanta coisinha para recordar que aquilo é de verdade ao chão, não é? Mas aquilo que eu queria dizer era que eu conheci o Santoinho pelo Infesta. Se calhar não tivesse no Infesta, se calhar nunca conhecia o Santoinho. Ou nunca me tinha ideia de ir para lá para o Santoinho. Para tu veres a diferença. E eu até tenho de dar os parabéns ao Miguel porque tentou fazer esse tipo, quando pegou neste ano no Infesta. Aliás, tenho a dizer ao Miguel que... Dizer ao Miguel não, a dizer a vocês que o Miguel até me convidou, independentemente de eu não fazer parte do grupo. O Miguel fez essa iniciativa, que eu acho muito bom. Só que eu acho que as mentalidades não são as mesmas. E se calhar, para mim, a minha forma de ver, não sei, o Miguel pode dizer se resultou ou não, mas eu acho que a mentalidade desta juventude agora não está para aí virada. Digo eu. Não dá para aí. E aí, achas que és da mesma opinião, Miguel? Filipe, sabe? Não, ou seja, eu naturalmente que o nosso foco é falar daquilo que foi o nosso tempo, aquilo que eu retenho e relativamente ao Santoinho. O Santoinho, eu não penso se calhar da mesma forma que tu relativamente ao efeito por si só. Aquilo que eu acho que acontece hoje é um bocadinho a tal questão do egocentrismo. Hoje todos são treinadores, hoje todos dominam o futebol, hoje todos têm exercícios no YouTube, hoje todos têm livros sobre a modalidade e tal, hoje toda a gente sabe disto. Pelos vistos, os únicos que não sabem são aqueles que fazem isto desde pequeninos até às suas idades mais avançadas. Mas eu, independentemente disso, o Santoinho é uma experiência única. Eu, inclusive, mesmo na nossa ida ao Santoinho, quando da relação com o plantel do Infesta, o feedback foi muito positivo, foi muito bom, mas, enfim, por todas as contingências, e o ser humano tem uma capacidade tremenda em transformar o que é muito bom em muito mau. Depende só do contexto. Aliás, nós temos isto, está convencionado a cada um de nós. Se as coisas estiverem muito bem, tudo é fantástico. Se alguma coisa não estiver bem, o fantástico passa a ser menos bom e do menos bom passa a ser um problema. Mas cada um terá que ficar com a sua consciência relativamente à avaliação que faz. A experiência do Santoinho é única. Eu presumo que nós seríamos a única equipa de futebol que daquela forma tão peculiar ia ao Santoinho. Nós, inclusive, ao longo dos anos, eu notei alguma respeitabilidade até relativamente à equipa do Infesta, porque nós éramos uma referência, era uma equipa que era profissional de futebol, que todos os anos não abdicava, e eu ainda me recordo que a primeira vez que fui disseram-me o dia tal é para estar em Samamed para fazer exames médicos, era de manhã muito cedo, sei lá, eram 8h30 da manhã ou 9 horas, e eu, mas o que é que vai acontecer? Não aconteceu nada. A nossa estreia absoluta era Santoinho, e só depois daqui eu não vou dizer que só depois daqui é que a época começava, porque efetivamente a época começava a partir do momento em que nós arrancávamos para o Santoinho, era ali o minuto zero, e isto teve um peso absolutamente excepcional, e as nossas histórias no Santoinho, umas muito boas, outras excepcionais, mas que não Eu percebo. Eu não estive presente, mas soube de algumas. Filipe, aconteceram algumas coisas muito esquisitas. Houve, inclusive, tínhamos alguns colegas. Diz? Até Praia deu. Até Praia deu, olha, exatamente, até Praia deu. Nós tínhamos alguns jogadores que chegavam ao Santoinho e eram abduzidos. Os ETs vinham buscá-los e levavam os jogadores para as naves espaciais, e durante horas eles estavam sem destino, mas depois felizmente acabava tudo bem e eles lá apareciam. Enfim, eram outros tempos. Era muito bom. Sérgio, tenho aqui uma pergunta de um dos diretores atualmente da equipa do Infesta. Não é uma pergunta, mas é um comentário acerca da qualidade técnica do Carlitos. Num certo jogo no Moreira Marques, o Carlitos conseguiu pôr a rir o árbitro José Silvano, de Vila Real, após fazer uma cueca a um adversário, e esse árbitro até prejudicava com muita facilidade, mas não conseguiu resistir ao pormenor técnico do Carlitos. Lembras-te deste jogo? Lembro-me desse e de vários que ele teve.
O Carlitos era normal isso acontecer. Para teres uma ideia, nós fomos jogar uma vez a Real Santo António e ele conseguiu sentar o guarda-redes 4 vezes. E não conseguiu fazer para o José fazer gol. Para teres uma ideia do que o Carlitos era capaz de fazer. Por isso é que eu te digo. Ele também conseguia fazer isso porque, lá está, a liberdade que nós tínhamos durante o jogo para fazer aquilo, não é? Mas o Carlitos era fazer coisas fantásticas, era incrível, dava gosto de jogar com ele. De vez em quando era um bocado rengoso, como eu. De vez em quando dávamos ali um bocadinho de faísca, tínhamos os dois mesmo feitio, mas pronto, mas era uma delícia, principalmente tu, que nos vistes, eras mais novito viste, e tu sabias perfeitamente que ele fazia coisas extraordinárias, como eu. Eu na altura apaixonei-me por este clube, sinceramente. Foi na melhor altura que eu comecei a acompanhar o Infesta. O Bruno, por causa dessa liberdade, o Bruno chegou a marcar um gol de baliza a baliza. É isso, Bruno? Ias falar, Sérgio? Não. Como era uma equipa tão ofensiva, até eu marquei um gol. É verdade, queres-nos contar esse pormenor? Ainda hoje me pergunto como é que tu viste o guarda-redes adiantado. Que visão de jogo, é impressionante o que tu fizeste. Eu olhei e vi, eu disse, agora não. Estava a chover, estava vento, foi no Moreira Marques, lembro que foi o jogo com o Trofense. Estávamos perto dos 80 minutos, estava 0-0, e eu apanhei a bola, só chutei para a frente, só que entretanto o guarda-redes estava adiantado, estava o campo molhado, vento, a bola bateu, passou por cima. Tanto que eu fiquei assim um bocado, e agora é golo. Na altura, e nem sabia como é que havia de festejar. E vieram-me abraçar e pronto, foi uma altura que estávamos a precisar de marcar um golo e foi importante. Bruno, pode dizer a verdade. Sabias que eu era um gajo rápido e resolveste pegar na bola e meteste que era para mim. Tive sorte, foi para a baliza. E ainda bem que foi para a baliza. Ainda bem que foi para a baliza, senão o gajo estava aí para a bancada. Mas, Filipe, eu deixa-me só partilhar aqui convosco. Vocês estão a falar do Carlitos e o Carlitos, de facto, era uma figura única. E o Sérgio disse há bocado, e é verdade, o Sérgio era ranhoso, mas era aquela coisa, o Carlitos era o ranhoso irritante. Era aquele que se deixa... E passo a explicar o porquê do ranhoso irritante. Imagina, eu central, que eu era sapateiro, tinha os pés virados para a doca, lá ia cumprindo com a minha tarefa, e havia um momento qualquer em que a decisão poderia ter sido dominar e entregar. Mas como era eu que tinha que decidir, e como é o jogador que tem que decidir, ele melhor do que ninguém é que sabe naquele momento o que lhe vai na cabeça. Eu muitas das vezes, porque era apertado, não inventava. Ela vem, ela vai. E o Carlitos tinha comentários. Eu ainda lidava mais ou menos. Quem lidava muito mal com isto era o Alfredo. E o Carlitos dizia: Ariel, fica com bola e joga no pé, porra. Diz: Carlitos, o que é que queres? E ele: olha, vais fazer uma coisa. Pede ao mister, eu acho que ninguém vai ficar zangado, que não é provavelmente um palavrão, diz ele: pede ao mister para ir cagar e não voltes. Fica no balneário. O Filipe era horrível, vai, vou dizer, era horrível. Era essa, era. Pede ao mister para sair, tá? Assim é melhor que a dança que eles pedem, assim ele deixa, já estás. Como é que é que eu falo? Olha, e já agora eu vou-vos contar uma cena do Carlitos. O Carlitos uma vez, aliás, olha, até fica esta nota, isto é só em jeito de curiosidade, enfim, não é bom nem é mau, nem estamos aqui de forma alguma a alimentar questões raciais. Não, foi o insólito da situação. Nós vamos jogar a Vizela e recordo-me que nesse jogo do Vizela, nós cada vez que íamos para o ataque, o auxiliar que estava na linha defensiva do Vizela, bandeira, uma, bandeira, duas, bandeira, três, bandeira, quatro, sempre a levantar a bandeira. E o Carlitos, há uma paragem de jogo, vira-se para o lado e pergunta: Sr. Juiz, você tem ambições na arbitragem, quer ir longe? E diz o gajo: tenho, são legítimas, como se calhar vocês como jogadores também querem chegar mais longe. E diz o Carlitos: mas você não vai lá. E ele: não vai lá porquê? O fiscal de linha preto. E o gajo: eu estou vermelho, manda-me. O Carlitos tinha coisas completamente anormais. Olha, ou seja, estou-me a lembrar de outra, não sei se o Bruno e se o Formoso estaria, nós fomos jogar a Paredes e lembro-me
que na altura era um jogo que era importante, aliás, como todos os jogos eram importantes, e eu recordo-me que no balneário o Mister estava a dizer: quero concentração e tal, não arranjem problemas, cuidado com o árbitro, não quero ninguém expulso e tal. E o Carlitos era o capitão de equipa. O primeiro lance do jogo, o Carlitos foi expulso com o vermelho direto. O Carlitos depois tinha isto. Ele era pequenino, mas quando se chateava, ele não dava fruta. Ele não dava, não era o cariz dele. Mas quando se chateava, ele entrava mesmo para partir, não havia hipótese. E então tinha estas coisas. Mas era um craque, era um craque. Tenho muita pena que cada um de nós não tenha 20 anos outra vez. Mas pronto, as coisas são como são. Olha, como nós temos algum tempo limitado, até porque seja, tenho obrigações profissionais para cumprir, não é? Não sei se vocês já repararam aí no painel de fundo onde estão as nossas imagens, tem aí algo que vos é familiar, que é o Estádio Moreira Marques. O Moreira Marques. Eu queria que vocês, antes de terminar, falassem sobre a magia que existia aos domingos à tarde neste mítico estádio. Podes começar, Bruno, se quiseres. Pronto. Eu conheço o Moreira Marques desde pequenino, que eu cheguei aos 3 anos a São Mamed em Festa e morava quase em frente ao Moreira Marques. Acompanhei todo o crescimento do Moreira Marques, fiz a minha formação toda no Moreira Marques, joguei no Infesta até a cena, não é? E esse é um estado que me diz muito, porque passei ali a maior parte da minha infância, foi ali onde eu fui mais feliz, foi naquele estádio. Tenho pena de quando jogámos com o Benfica para a taça não ter sido no Moreira Marques, mas pelas contingências não podia, mas sem dúvida que era um estádio diferente e que levava-se, as pessoas estavam mais perto, era mais perto do centro da cidade e penso que isso vai ser recuperado e eu espero que assim aconteça para bem de todos os infestistas e para quem gosta do Infesta. És da mesma opinião, Formoso? Foi aí que tu viveste grandes... obviamente que jogar na Liga dos Campeões e na Liga Europa, na Taça UEFA, na altura, não é a mesma coisa, mas jogar ali no Moreira Marques, sentias ali alguma magia? Sim, sentia. Era um campo, o nosso campo ali. Eu gostava muito quando a gente chegava ao campo, a gente almoçava todos juntos, ao domingo, ali na Favorita, né? Almoçava todos, depois víamos para o campo e íamos para a relva, ver a relva. Vocês passavam todos à porta da minha casa, que eu morava ali em Guerra Jogueiro, e vocês passavam todos ali, eu ficava ali na janela a admirar-vos. E então a gente chegava ao campo e íamos ver a relva, falávamos uns com os outros. Eu sentia que as equipas, quando vinham ali jogar, eu sentia que eles tinham medo, porque sabia como é que a gente jogava, aquele campo, as condições, a maneira da gente jogar. E eu sentia, porque esse campo estava sempre cheio, sempre cheio. Contra grandes equipas, Moreirenses, Barzinho, Leixões, isso estava sempre cheio e notava até treinadores que estavam muito a ver o Infesta, treinadores que não tinham jogo ao domingo estavam a ver o Infesta, não iam ver os jogos da primeira, iam ver o Infesta, todos, tipo aqueles clubes, tipo o Mário Reis quando treinava o Salgueiro estava sempre a ver o Infesta, o Manuel José quando treinava o Boa Vista, muitos treinadores gostavam de ver o Infesta, porque era um campo mítico do Infesta, era nosso, e sentíamos que os clubes ali tremiam. Tanto tremiam porque acabava sempre em golos, 4-3, 5-4, 5-3, havia sempre golos. E o pessoal queria isso. Para mim é um campo que vai ficar marcado para sempre. E é com pena não haver um campo desses. E nós, naquelas condições, podíamos jogar ali, onde as coisas eram mais perigosas, quando os ambientes eram pior, quando os campos eram mais cheios. Isso é como revolta, ver campos assim destes e não poderem jogar. Pronto, é com pena mesmo. Tirar a mística do Infesta. Esse campo é a mística do Infesta. E tirar daí esse campo, como foi para a Goteia, acho que tira um bocado a mística do Infesta. É com muita pena mesmo. Mas tenho grandes recordações, fica comigo. Sérgio, queres também dar uma palavra acerca desse mítico campo onde jogaste? Sim, claro que sim, Filipe, claro que eu tenho que dar. É como é óbvio, eu saí do Infesta, entretanto fumei para outros lados. E depois voltei a pisar aquela relva, tu deves saber, foi na festa do Mites, quando fizemos uma homenagem ao Augusto Mata. E tenho-te a dizer que, quando entrei ali dentro, veio uma lágrima nos olhos. Porque, como eu te digo, foram 18 anos naquele clube. 18 anos não são 2 dias. Eu não caí de paraquedas. Foram 18 anos ali naquela... E para teres uma ideia, uma vez... Às vezes as saudades batem, como é óbvio. E uma vez não tinha nada a fazer de tarde
eu até tenho no meu telemóvel essas fotografias, e parou-me o relógio e foi diretamente ao Moreira Marques, vim para lá, estacionei no carrinho, bancada, e pus-me na bancada atrás da baliza, na baliza norte, ainda tirava umas fotografias e tenho-te a dizer que tive uma hora ali sozinho, para tu veres a dimensão, as coisas, as recordações que eu tive daquele campo, principalmente chamado San Siro, nós chamávamos de San Siro. Sim. E é com imensa pena que, as informações que tenho, eu não sei, eu espero que isso venha-se a resolver. O Infesta tem que voltar àquele campo. Só ali é que é feliz. Isso é a minha opinião. O facto do Infesta ter saído ali para ir para a roteia, pronto, tudo bem, teve que ser, mas o Infesta, para ser um Infesta, para voltar ao Infesta de antigamente, tem que ser ali, tem que ser ali. Eu não sei o que é que a comissão, que faz parte da comissão, tem em mente, mas eu acho que para o Infesta voltar a ser um Infesta que é naquele campo. Isso é a minha opinião. Não tenho Para já nem... Se falar mais alguma coisa, vem-me aqui lá aos olhos e acho que... Muito bem. Miguel, passo-te a palavra também. Filipe, olha, depois de tudo o que eles disseram, eu corroboro em absoluto tudo aquilo que eles disseram. Eu confesso que ainda hoje tenho saudades de entrar em campo no Moreira Marques. É uma coisa absolutamente estranha. E para tu perceberes bem a dimensão do impacto do Moreira Marques e da representatividade do Infesta nos 11 anos, eu na altura tinha saído do Infesta, tinha ido jogar para a Lousada e aconteceu uma coisa fantástica, até curiosamente com o Sérgio de braçadeira, do lado do Infesta, e eu estava perfilado do lado do Lousada. E quando nós nos cruzámos no túnel para entrar em campo, o Sérgio vira-se para mim e a primeira coisa que me diz, eu com uma camisola vermelha e preta, foi qualquer coisa como o estilo: o que é que estás aí a fazer? Como quem diz, até lá estalinhas e tal, e depois teve assim um flash e ele, porra, este gajo agora é nosso adversário. E eu depois recordo-me que ficámos a conversar e quando foi para entrar em campo, eu de forma totalmente inadvertida ia entrar em campo com a equipa do Infesta. E depois é que tive que fazer aquele desviozinho e tal, e daqui tu já vês o peso, a saudade, a magia que tem este campo, porque eu arrisco-me a dizer que quem teve o privilégio de acompanhar os jogos do Infesta no Moreira Marques, e não só, mas particularmente no Moreira Marques, eu até tenho ideia que nós tivemos, salvo erro, 2 épocas consecutivas em que o pior resultado que tivemos foi um empate em casa com o Moreirense. Tivemos um ciclo avassalador, ninguém passava aí. Mas eu arrisco-me a dizer que não há ninguém que não tenha guardado na memória e que não deseje, quem gosta verdadeiramente do Infesta, que não deseje que o Infesta possa, o quanto antes, voltar ao Moreira Marques. É mítico, há aí uma magia muito especial, há aí qualquer coisa que torna tudo diferente. Essa rua sem saída carregada de carros, o parque carregado de carros, a romaria para o jogo, a confusão que se instalava ao fim de semana, é algo que torna esse espaço muito, muito, muito especial. E espero que rapidamente, para bem do clube, se criem estratégias que possam reabilitar, que possam recuperar em absoluto o regresso do Infesta ao Moreira Marques. Muito bem. Para terminar, eu vou dar a palavra ao Sérgio, porque ele também tem que sair daqui a bocadinho. Uma palavra para todos aqueles que nos estiveram a ver e a ouvir, claro que sim. O que eu tenho a dizer que nesta fase daquilo que nós estamos a passar é que se cuidem, estejam tudo bem com vocês, que é o mais importante, com as famílias, e que passe isto rápido, que é para nós voltarmos a fazer aquilo que nós gostamos. Saúde, que é o mais importante neste momento. Ok? Muito bem. Sérgio, se quando quiseres podes sair. Agradeço-te imenso estares aqui connosco e espero que se calhar num futuro voltamos a ter este tipo de diretos contigo e com outros convidados. Quando quiseres estás à vontade, ok, Sérgio? Filipe, deixa-me só, antes do Sérgio ir, deixa-me só dizer uma coisa. Sim. O Sérgio ele não falou sobre isto, mas eu vou falar. O Sérgio, sabes que houve uma altura que o Mata andava pegado com o Sérgio e chegava àquele minuto X do jogo, tirava o Sérgio do jogo. E antigamente as placas, tu tinhas 1, 2, 3 e tinhas uma placa que era o 6, que dava para 6 e para 9.
E então, o que é que o Sérgio fez? Ele sabia que o Mata andava pegado com ele e que ia tirá-lo do jogo, antes do jogo. Olha, naquilo que nós fizemos, que o Formoso disse que nós íamos ao relevado, chegou lá, tirou a placa e levou-a para dentro para o armário dele. E o homem ia fazer a substituição e não havia a placa sem ele. Mas já agora, foi despedido, Filipe, se me permites. Claro que sim. Fez a diferença e a dimensão que este clube criou na altura. E que eu digo uma coisa, se fosse agora, dificilmente, eu não estava a ver esta juventude a fazer o que fez. Nós temos várias, como é óbvio, mas eu vou contar uma, se calhar muitos nunca contaram, e eu conto. Na altura, quando era preciso pôr areia no estádio de Gramados, vinha um caminhão e estacionava a areia na rampazinha na entrada principal. E o que é que vinha a acontecer? Durante esta semana, o nosso treino era metade a treinar e outra metade a andar de carrela a pôr areia lá para dentro. Eu tenho que dizer ao Filipe que eu vi jogadores, um gajo sente que havia jogadores que nunca pegaram numa carrela na vida deles. E nós temos esse espírito que metade no meio campo a treinar, estavam uns a treinar e outra metade estava a carregar carrelas de areia, outros compadres a espalhar areia, e depois chegava metade do treino, troca, olá, agora vocês vão treinar e aqueles vão fazer isso. Para tu vês o que isto era do Infesta, o que nós fazíamos no Infesta, a camaradagem que havia, e por isso é que o Infesta era grandeira nesse aspecto. Mas é aquilo que eu digo, torno a dizer, era o Moreira Marques. Por isso é que digo, e apelo aos entendidos, principalmente à Luísa Salgueiro, que também, como tu, pequenino, andava a ver lá jogos, que ajuda o Infesta que ele precisa. E se voltarem ali, acho que é o ideal. Meus amigos, sim, ora, muita saúde para vocês, mas... Sérgio, obrigado. Antes de ir embora, hoje é aniversário do Miguel. Queres uma fatia de bolo? O Mister Augusto Matas chamou-te a balnear para ir buscar uma fatia de bolo. Goloso. Olha. Essa do bolo, muita gente fala no prego, o Filipe se calhar não tem conhecimento. Eu acho que sim, já ouvi. Tem conhecimento do prego, mas imagina que nós já comemos bolo de relva. Bolo de relva, exatamente. É porque o Teixeira, conhece o Teixeira, o cortador da relva, às vezes chegava lá, cortava a relva e deixava os montinhos de relva ali ao ladex, que era para ir à vida dele. E nós muitas vezes estávamos a treinar o famoso, o grande Augusto Mata, resolvia, o bolo era todo branco por cima, diziam, não, mas isto é uma equipa de futebol, vou pôr o verdinho por cima do bolo. E muita gente mamou o bolo de relva. Não foi só o Sérgio agora que mamou o prego. Não era boa. Nora, mas aquilo não era um prego, aquilo era uma cavilha, pá. Uma cavilha, pá. Fiquei sem o artista. Caros amigos, foi um gosto, foi um prazer. Filipe, continua com isto. Igualmente. Okay? Prazer foi meu, Sérgio. Um abraço e obrigado. Obrigado. Um abraço. Depois falamos, Sérgio. Tchau. Pronto, o Sérgio já nos deixou, obviamente. Vocês, se quiserem continuar, Formoso, uma palavra para a despedida. Agradecer o convite mais uma vez, e o mais importante, dar um abraço aqui ao Moreira, que manda os comentários para aqui, que já não vi há muito tempo, o André, que também, o central do Infesta, que também foi meu jogador. O atual capitão. E mais algumas pessoas que eu não estou a mencionar o nome, é dar e dizer para estar todos em casa, que é muito importante. A gente estamos todos em casa e de boa saúde. Isso é o mais importante. Muito bem. Bruno? Filipe, mais uma vez queria te felicitar por esta iniciativa. Espero que continues. É bom para todos nós, para todos os infestistas que gostam do Infesta. Faz-nos recordar a tempos antigos, está com pessoas que já não víamos, às vezes, não é o caso do Miguel, do Formoso, do Sérgio, mas que já não víamos há algum tempo, mas ao ver os teus vídeos conseguimos ir até elas através daí. Ainda fomos campeões veteranos. É verdade. O Luís pediu para mencionar isso mesmo, vocês foram campeões pelos veteranos do Infesta. É verdade. E o Formoso, o Miguel não sei se está, o Sérgio também foi, o Miguel não estava. Não estava, não. Não, Miguel não. Em 2012, 2013, por aí, não foi?
Por aí, sim. Foi a primeira. Foi uma das maiores conquistas que eu tive. Enquanto jogador de futebol, estou muito bem. Pronto, e mais uma vez felicitar-te e que espero que tudo corra bem em festa e que tudo se resolva o mais rápido possível e que todos nós fiquemos bem, que é o mais importante. Muito bem. Miguel, para terminar. Ora bem, Filipe, vou fazer uma referência, enfim, é um lugar comum, mas que tem sempre a sua relevância. Vou desejar que toda a gente, de facto, esteja bem, toda a gente se proteja, que esta história do Covid-19 passe o quanto antes, retomemos rapidamente as nossas vidas e a normalidade das nossas vidas, seja lá em que formato, mas que seja algo a que chamemos de normal. E gostaria de deixar aqui só uma palavra ao Diogo Sousa, que escreveu aqui uma mensagem muito peculiar que diz: obrigado por tudo o que fizeram pelo clube. Eu gostava de dizer ao Diogo, e penso que poderei falar em nome também dos meus colegas, eu arriscar-me-ei a dizer ao Diogo obrigado em festa por nos teres dado a possibilidade de vestir a camisola do clube. Foi uma honra enorme. São tempos, como diz o Bruno muito bem, que nós estamos a recordar, mas que já não voltam. Digo-te também que não faria nada de diferente hoje, e nós temos muito esta coisa, quando as coisas passam e acontecem, não faria nada de diferente. Se calhar readaptava-me, perfeitamente lógico e normal, mas foi uma honra enorme não só vestir essa camisola, como e ainda por cima ter tido o privilégio de trabalhar com os amigos com quem trabalhei e com quem ainda hoje temos ligação e mantemos o laço. E isto diz muito, já passaram muitos e muitos anos, mas isto diz muito de tudo aquilo que representou para nós ter jogado no Infesta. Por isso, obrigado nós pela oportunidade, acima de tudo. Bem, e eu agradeço-vos aos três e mais ao Carlitos, que infelizmente não conseguiu. Isto para responder a muitos dos comentários a perguntar pelo Carlitos, provavelmente foram pessoas que entraram depois do direito. O Carlitos teve algumas dificuldades técnicas, não conseguiu estar connosco muito tempo, teve aqui alguns minutos, mas não conseguiu, infelizmente. Eu quero agradecer a vocês, os cinco, não é? Porque todos eles aceitaram o repto de estar aqui em direto comigo e com os infestistas na nossa página oficial. Para mim foi uma honra. Nunca pensei, eu na altura, quando tinha 12, 13 anos, quando vos via a jogar à bola, nunca pensei que 20 e qualquer coisa anos depois estivesse aqui a conversar com vocês em direto. É uma honra para mim, é um prazer. E espero que vocês também estejam protegidos dentro de casa e que, acima de tudo, se protejam. Que é o mais importante nesta fase de todo o cotidiano de toda a gente. Muito obrigado a todos, a sério. Filipe, do coração mesmo. Deixa-me só aproveitar também para mandar um abraço ao Moreira, porque eu também já não vejo o Moreira há alguns anos. Sei que ele vive para o Alentejo, salvo erro. Acho que agora já não sei. Acho que agora já não está. Já está bem, mas acho que já não está lá. Já não está lá? Penso que não. Moreira, queres falar um bocadinho sobre isso? Não? mas um abraço muito grande para ele. Às pessoas que nos estiveram a ouvir, obrigado pela participação, e ficámos claramente com a sensação de que ainda estamos na memória de tantos e tantos adeptos do Futebol Clube de Festa, o que é claramente um bom indicador. Por isso, para eles também, uma vida feliz, carregada de sucessos, qualquer que seja a competência que desenvolvam. Está bem? Muito bem. Muito obrigado, então, mais uma vez a todos, e espero que nos continuamos a conversar, não por aqui, às vezes, um dia quando pudermos, quando for levantada aqui a quarentena obrigatória, digamos assim, ou o estado de emergência em que nós estamos, que nos possamos encontrar num café ou num bar ou qualquer sítio que com certeza que vocês têm muitas histórias para contar. Quanto ao próximo convidado, será já na próxima segunda-feira. Vou ter aqui o responsável pela Academia de Futebol do Infesta, que é o professor José Esteves. Será uma conversa que está agendada para a próxima segunda-feira, como eu disse, dia 20 às 21h30. Espero que tenham gostado desta 1h15 que estivemos aqui com estes craques dos anos 90. Um abraço a todos e cuidem-se, por favor. Obrigado, Filipe.
Obrigado, um abraço.